Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação no capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Vem comigo. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas doutrinas, os seus mandamentos. Fostes vós que passaste pela experiência da disciplina do Senhor e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração do Senhor vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vocês, sim, foram testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com seus habitantes. O que fez com que o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como o surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como o Senhor os aniquilou para sempre. E o que fez por vocês no deserto até que foram conduzidos a este lugar. E ainda o que Deus fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficou sem chão e a terra abriu sua boca e os devorou juntamente com suas famílias, tendas e tudo que os acompanhava no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que o Senhor realizou. Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis adentrando. E para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. A terra em que estás entrando a fim de tomares posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, aonde semeavam e eram obrigados a fazer toda a irrigação usando os pés, como numa horta. Mas a terra na qual vocês vão, logo que atravessarem o Jordão, adentrar para dela tomares posse, é a terra de montes, de vales exuberantes, alimentados pela chuva do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, e do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono, de primavera, poderás assim recolher teu cereal, e tereis trigo, vinho, azeite como fartura. Darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderás vos alimentar e ficar plenamente satisfeito. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e nem vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando em adoração perante eles. A ira do Senhor se acenderia terrivelmente contra vocês, e ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva, e a terra não forneceria o seu produto. Deste modo desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Senhor vos concedeu. Gravai, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos, fixai-as em vossas testas como comemorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiveres sentado em casa, nos momentos em que estiveres andando pelo caminho, ao ires, deitares e quando vos levantardes para um novo dia. Tu escreverás nos umbrais da tua casa, das tuas portas, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Porque se diligentemente obedecerdes todos esses mandamentos que vos ordeno, para
os guardares com zelo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a Ele vos achegardes, o Senhor expulsará de diante de vocês todas essas nações a fim de que tomeis posse e despojeis uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos do que vocês. Todo lugar que a sola dos vossos pés pisar será vosso território. Vossas terras se estenderão no deserto do Líbano e do rio Eufrates, até o mar ocidental, o Mediterrâneo. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência. O Senhor, vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vocês a todos os povos, por todas as terras em que pisardes, conforme vos prometeu. Prestai bem atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vocês. A bênção se obedecerdes aos mandamentos e ao vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixardes de iludir e seguir os deuses pagãos. Quando o Eterno teu Deus te houver trazido para a terra que estás adentrando, a fim de tomares posse, tereis de proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabeis, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada principal, na direção do pôr do sol, próximo dos carvalhos de Moré, no Arabá, nas planícies perto do Gilgal. Portanto, agora estais a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor teu Deus te concedeu. Quando tiveres conquistado e estiveres vivendo em seu território, cuidem com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje estou vos transmitindo. Nós bem sabemos que a comunhão com Deus, com o Deus verdadeiro, é uma escolha. Mesmo assim, nós infelizmente vivemos numa geração de crentes superficiais, onde a hipocrisia religiosa tem reinado. Nas ditas igrejas, e a comunhão real e íntima com Deus está sendo substituída por todo tipo de heresia. Moisés está ensinando sobre a decisão para os israelitas e também para nós. Aqui dos versículos 1 até o versículo 7, ele diz que toda a disciplina, que Deus disciplina os pais para que eles ensinem corretamente os filhos. Toda a disciplina é para o nosso bem e para o bem das futuras gerações. Então Deus disciplina os pais para que eles ensinem os seus filhos corretamente. Todo pai que teve grandes privilégios concedidos por Deus tem o poder de revelar o verdadeiro e o grande amor a Deus para os seus filhos e para os seus netos. Isso é uma ordem. Guardando todos os preceitos de Deus e obedecendo a todas as suas ordens. A partir do versículo 8 até o final, até o 25, Moisés vai explicar que obedecer a Deus não pode ser uma prática cega, como infelizmente a maioria dos crentes estão fazendo, né? Essa prática faz com que muitos crentes vivam uma vida sem nenhuma lógica, seguindo ensinamentos, regulamentos internos de denominações, e isto só afasta os filhos e mostra o desrespeito ao verdadeiro Deus. É Ele quem ensina que a obediência traz benefícios pessoais, familiares, materiais, espirituais, psicológicos, emocionais. Quando a gente ensina a palavra de Deus, vivendo ela, quando a gente vive de verdade a palavra de Deus, a nossa saúde, tanto espiritual como material, como emocional, fica num nível muito acima.
é por causa dos falsos ensinos, desses crentes superficiais, da hipocrisia religiosa, que hoje a maior parte dos crentes estão deprimidos, estão em depressão, às vezes até profunda, estão ansiosos, são crises de ansiedade, crises de pânico e crises de tanta coisa. A saúde emocional está muito abaixo da saúde que um cristão deve ter. Nós precisamos saber, e o que Moisés está ensinando aqui, desde o verso 8 até o 25, é que obedecer a Deus não pode ser essa prática aí cega como muitos fazem, né? Nós não conseguimos, não tem como obedecer a Deus sem conhecê-lo, sem conhecer a sua vontade. Não tem como servir a Deus sem conhecer a sua vontade. Essa prática, ela faz com que muitos crentes vivam essa vida sem lógica, seguindo os ensinamentos e os regulamentos internos das denominações, afastando cada dia mais, né, os filhos, porque mostra esse desrespeito todo ao Deus verdadeiro, e os filhos nunca vão conhecer o Deus verdadeiro. É o próprio Deus quem ensina que a obediência traz esses benefícios, tanto para a família, como para quem convive com esta família, como ela traz bênçãos espirituais, materiais, financeiras, todo tipo de bênçãos que a gente puder imaginar, ela só provém de uma vida de obediência e amor a Deus. E a partir aqui dos versículos 26 até o 32, que é o último, nós vamos ver Moisés ensinando que a desobediência ou a obediência, elas não têm nada a ver com predestinação. Nós precisamos saber que todas as bênçãos resultam da obediência à palavra de Deus, mas a gente também não pode se esquecer que a obediência precisa ser motivada pelo amor. Só consegue obedecer às regras, só consegue andar nos princípios de Deus e sentir prazer na sua lei quando se tem um coração verdadeiramente apaixonado por Deus. Alguém que realmente conhece a Deus e a sua vontade se entrega a Ele, né? Todo ser humano, queridos, todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, seja na vida na família, na vida no trabalho, seja na vida financeira, seja na escola, na sociedade, pode escolher uma das duas opções, sabendo sempre que a obediência resulta em bênçãos e a desobediência resulta em maldição. Ninguém escapa disso. Bênçãos são geradas pela obediência, maldições são geradas pela desobediência. Obedecer é uma decisão. A gente precisa decidir o que é obedecer. Então a gente começa buscando de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas ferramentas, com qualquer ferramenta disponível para a gente conhecer o Deus verdadeiro e a sua vontade. Sabendo, né, que a gente vai conhecer para poder obedecê-lo mais ainda. Mas já começa obedecendo quando a gente começa a buscar esse Deus para conhecer, né? A promessa aqui dos versículos 13 até o 15, né, quando Moisés diz assim: fique atento a ti mesmo, não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porquanto somente no lugar... desculpa, queridos, perdão. Não é isso. Eu estava lendo no lugar errado.
aqui dos versículos 13 a 14, diz assim: portanto, se de fato obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo. E ele termina ali no versículo 15 dizendo, né, darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderá vos alimentar e ficará plenamente satisfeito. A gente precisa ter em mente sempre isso. Esses versículos, do 13 ao 15, são para todos os crentes de todos os tempos, todos. Todos os crentes de todos os tempos. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos e amar ao Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, para o servir. E esse capítulo, queridos, esse capítulo explica o porquê que muitos filhos de crentes não seguem o mesmo caminho. E eu digo isso com conhecimento de causa. O preço é bastante alto, queridos. Porque os pais não conheciam a Deus e os filhos viveram sem conhecer a Deus. Os pais não conheciam a Deus, viveram, levaram os filhos a viver debaixo de um cabresto colocado por falsos guias que também não conheciam a Deus. E esses pais obedeciam às regras feitas por homens, mas rejeitavam todos os princípios de Deus. E dessa forma eles atraíam para si, para suas famílias, todo tipo de maldição. Os incrédulos, depois de conhecerem um falso Deus e depois de conviverem com uma raça de crentes que vivem sem lógica nenhuma, vão ter a imagem de um Deus louco. E quem vai querer seguir um Deus louco? Esse é o berço dos ateus. É por isso que nascem tantos ateus. E é por isso que os ateus nascem dos berços aonde foi propagado o falso evangélico. O falso evangelho, desculpe. O rebelde, ele conhece a Deus e ele escolhe permanecer desobedecendo. Mas o incrédulo não. O incrédulo, ele não conhece a Deus. O ateu ele cresceu num lar de crentes que não conheciam a Deus. Nem o incrédulo, e nem o ateu, e nem o rebelde querem saber de Deus. Só que é preciso ter muito claro que obedecer não significa amar. É possível, e acontece muito, obedecer por interesse e não amar. Mas todo aquele que ama de verdade a Deus obedece aos seus mandamentos. A gente tem que ter essa diferença muito clara na nossa mente. É possível obedecer sem amar, mas não é possível amar sem obedecer. Quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos e eles não nos são pesados. Infelizmente, queridos, muitos obedientes não amam a Deus e eles só atrapalham a pregação do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro evangélico, a essência do verdadeiro evangélico é o amor. Aqueles que não obedecem, que obedecem sem amar, eles são só legalistas e só atrapalham a pregação do verdadeiro evangelho. Quando a obediência não vem do coração, ela não agrada a Deus. E fazer qualquer coisa para Deus por obrigação, cumprindo horários, agendas realizadas por homens, praticar qualquer ritual religioso por medo, vai ser só uma imitação do verdadeiro adorador.
Um artista, um artista imitando um servo de Deus vai ser sempre um artista. Não vai deixar de ser um artista porque ele estava imitando. Ele vai continuar sendo um artista. E os falsos adoradores, eles atraem maldição e afastam as bênçãos, né? E a presença de Deus para longe de si e de quem estiver com essa pessoa. Escolher, amar e obedecer a Deus é uma decisão pessoal. Não depende de mais ninguém, não depende de ninguém a não ser de nós mesmos. Além disso, quem decide amar e obedecer a Deus vive uma vida realmente incomparável nessa terra. O padrão de vida de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão, ele é muito além de tudo que um ser humano sem Deus pode imaginar. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus e ele está pronto sempre para obedecer em qualquer situação. O comportamento do verdadeiro cristão nunca vai mudar durante uma prova. É sempre o mesmo. E ele vive seguido pelas bênçãos. Ao contrário, né? Não é ele ele não precisa perseguir as bênçãos. As bênçãos vêm até ele porque é a consequência da adoração verdadeira. Já o imitador, daí não, né? O imitador vai até uma altura e quando a prova começa a apertar, ele começa a murmurar. E no meio dessas murmurações ele fica procurando sempre uma desculpa para justificar uma vida de desobediência. Esse é perseguido pelas maldições e tem o poder de afastar as bênçãos da sua casa e de todos os que cercam a sua casa. Todos os que conviverem com essa pessoa vão experimentar também das maldições que ele experimenta. Porque os resquícios das maldições, os resquícios das consequências do pecado, os estilhaços dessa arma chamada pecado são muito poderosos também. Obedecer sem amar a Deus se torna um fardo muito pesado. Se torna uma vida de escravidão. É como vivem muitos crentes em muitas denominações, né? Mas amar a Deus, isso é muito diferente, queridos. Amar a Deus oferece uma vida de liberdade. Amar a Deus nos capacita a escolher ou obedecer simplesmente. É o que nos capacita. Só está capacitado a escolher obedecer de verdade quem realmente ama a Deus. Depois da escolha feita, Deus respeita a escolha de todo ser humano. Mas, como está escrito aqui nos versículos 26 até o 28, prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, e a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, se desviando do caminho que nesse dia instruo, a fim de vos deixares iludir e seguir deuses pagãos. Conforme esses versos que nós lemos, queridos, cada ser humano vai desfrutar dos resultados das suas próprias escolhas. Nós podemos escolher. Mas é daí que sai
a tal lei da semeadura, né? Nós podemos escolher o caminho que nós vamos andar, sim. Mas o caminho da obediência vai levar a bênçãos e o caminho da desobediência vai levar a maldições. Escolhe hoje. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.